como criar mapas personalizados, como esse aqui, utilizando Python, GeoDataFrame, GeoPandas, Shapefiles, do IBGE, API do Sidra, tudo isso em poucos passos. Ficou interessado? Quer saber na prática como que a gente constrói isso? Então vem comigo para a gente aprender juntos no vídeo de hoje. Bom, pessoal, então, como eu comentei com vocês na introdução desse vídeo, o nosso objetivo hoje é criar um mapa do Brasil, no qual as regiões ali do Brasil, os municípios, eles sejam coloridos, né, sejam representadas numa escala de cor que traduza a concentração de pessoas em cada um dos municípios. Para fazer isso, a gente vai utilizar aqui algumas bibliotecas, tá? Então, uma delas é o GeoPandas, que é uma biblioteca aí que ela foi desenvolvida para que a gente consiga trabalhar com dados geoespaciais aqui no Python, tá? Ela funciona muito próximo ali da biblioteca Pandas mesmo, né? Que é uma biblioteca de manipulação de dados estruturados. E a gente vai utilizar o conceito aqui também, pessoal, de shapefiles, tá? Shapefiles são contornos ali, né? São as delimitações das regiões do Brasil. E aí a gente pode ter o shapefile, por exemplo, por UF, por município, por microrregião, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue também baixar esses shapefiles, tá? Então, a gente vai utilizar o GeoPandas e os shapefiles vão alimentar o GeoPandas para que a gente consiga, então, se conectar com uma outra biblioteca que é o Matplotlib. Então, com o Matplotlib e também uma biblioteca aqui de visualização que é o Seaborn, a gente vai combinar tudo isso para gerar o nosso mapa, beleza? Bom, vamos para o Python e vamos ver na prática como que a gente faz isso. Primeiro passo, pessoal, é instalar as bibliotecas, caso você ainda não tenha essas bibliotecas instaladas, tá? Então, a gente utiliza o comando pip install, e aí você vai instalar aí o GeoPandas, Matplotlib, Seaborn, e também, caso você ainda não tenha, né, na verdade, aqui no seu computador instalado, você vai instalar aqui a biblioteca Pandas, tá bom? Só um ponto importante, que se você estiver utilizando o Jupyter Notebook aqui, como eu estou utilizando, você pode executar diretamente aqui na célula, né, de código, o pip install, e aí basta você adicionar esse ponto de exclamação antes, tá bom? Se você estiver executando esse comando pelo terminal, você não precisa colocar o exclamação aqui antes, beleza? Feita a instalação, a gente vai fazer as importações, como vocês já devem imaginar aí, no Python, né? Então a gente vai colocar aqui, vai importar o GeoPandas, vai chamar ele de GPD, que é o alias, né? O Matplotlib, PLT, Pandas como PD e Seaborn como SNS, beleza? Bom, e aí, pessoal, como eu disse para você, a gente vai precisar baixar um shapefile, tá? Que é basicamente aí os contornos das localidades do Brasil, tá? Tem shapefile não só do Brasil, como de outros países, tá? Do globo como um todo. A gente vai utilizar aqui os shapefiles que o IBGE divulga para a população, tá? De maneira geral, são dados abertos. Então, esse link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai poder acessar depois e baixar os shapefiles. Então, você pode baixar esses shapefiles do Acre, né? De Alagoas, ou seja, por UF aqui, né? Unidade de Federação. Ou você pode baixar tudo de uma vez, a nível de Brasil, selecionando um desses arquivos aqui, né? Abaixo do item Brasil, tá? Então, você pode baixar os shapefiles dos municípios, os shapefiles das UFs, né? Os contornos ali das UFs, micro-regiões, mestre-regiões, né? São divisões aí que o IBGE faz, assim, agrupando municípios, tá? Então, micro-regiões e meso-regiões são agrupamentos de município. A gente vai utilizar no vídeo de hoje os shapefiles por município, beleza? Feito o download, você vai fazer o unzip desse arquivo que você acabou de baixar aqui do IBGE, e aí você vai ter uma estrutura aqui de arquivos parecida como essa. Então, depois de você dar um unzip, você vai ter esses arquivos aqui dentro de uma pasta chamada BR Municípios, tá? E aí, pessoal, você vai clicar aqui com o botão direito em cima de qualquer um desses arquivos, mas você pode utilizar esse ponto .shp. Você vai clicar com o botão direito do mouse e copiar como caminho, beleza? Feito isso, a gente pode voltar para o VS Code aqui, e a gente vai utilizar esse diretório para criar para carregar, né, os shapefiles aqui utilizando já o. Então aqui, pessoal, eu defini, né, o diretório onde eu tenho o arquivo shp, o arquivo shapefile, e aí eu vou utilizar o gpd, que é o GeoPandas, para ler esse arquivo, readfile, e eu passo aqui o diretório do meu shapefile. Se a gente utilizar aqui o comando head, em cima dessa variável que recebeu aqui o nosso shapefile, vocês vão ver aqui que tem informações de cada um dos municípios do Brasil, né? Então, Alto Floresta do Oeste, a sigla, né, da UF ao qual esse município pertence, a área territorial em quilômetros quadrados, e também, olha isso aqui, pessoal, o polígono, tá? Esse polígono nada mais é do que, em termos de latitude e longitude, né, as coordenadas ali do perímetro de cada um dos municípios do Brasil, tá bom? Exatamente esse polígono aqui que a gente usa para plotar aqui, utilizando o Matplotlib, tá? Vai ficar mais claro aqui nos passos seguintes. E aí, pessoal, um ponto super importante. Nosso objetivo é plotar a densidade demográfica para cada um desses municípios no mapa. Para fazer isso, a gente pode utilizar a API do Sidra, do IBGE, que é o banco de dados do IBGE, para baixar o censo de cada um, né, dos municípios, a quantidade de pessoas residentes nesses municípios, tá? Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo também, que eu ensino a utilizar a API do Sidra e baixar esses dados do censo, tá bom? Aqui, então, eu não vou mostrar como que faz isso, a gente já vai partir aqui da base de dados estruturada,
que eu ensinei vocês no vídeo aqui que tem no Educa Prática, a como fazer utilizando a API do Sidra. Então aqui, pessoal, eu carreguei a base de dados que a gente adquiriu, né, utilizando a API do Sidra. E aqui, reparem que essa é uma base de dados que a gente tem o código do município, que é exatamente o código do município do IBGE, aqui que a gente tem no arquivo de shapefile, o nome do município e a população residente. Esses aqui são dados do censo de 2022, beleza? Então, nosso objetivo agora, pessoal, é pelo código do município, que é a nossa chave estrangeira, fazer um merge das duas bases, tá? Então, eu vou fazer isso nessas linhas de código aqui. Então, primeiro, eu converto o código município do meu GeoPandas, né? Do meu Data Frame, para uma variável do tipo int, tá? Porque o código município ele precisa estar no mesmo formato aqui do município código, que é a nossa chave estrangeira pertencente aqui ao censo de 2022. E aí eu utilizo o comando merge do GeoDataFrame, passo como parâmetro a base que eu quero fazer o merge. Aqui o mecanismo que eu vou utilizar é o left join, tá? Então a gente está fazendo aqui a junção, né, dos dois dataframes, porém eu quero que a minha referência seja o dataframe da esquerda, né, que no caso é o gel_df, né, o dataframe do GeoPandas. E aí eu vou passar aqui como left on, né, a chave estrangeira da base da esquerda, que vai ser o cdmun, né, cdmun, e como right on o município código, que é a nossa chave estrangeira do censo. Feito isso, pessoal, agora eu tenho um dataframe onde eu tenho o polígono, que é meu shapefile aqui, né, meu contorno de cada um dos municípios, e também o censo, né, daquele município, quantidade de pessoas residentes para cada um dos registros, tá bom? Feito isso, a gente começa agora, de fato, a plotar esses dados num mapa, tá? Utilizando o Matplotlib. Para isso, pessoal, a gente vai utilizar aqui o conceito, na verdade aqui a biblioteca, né, PLT, que é a biblioteca do Matplotlib. E a primeira coisa que a gente precisa definir é o que a gente chama de figura, fig, e AX, ou axis, tá? Eixo, tá? Basicamente a figura é a área aqui do mapa, né, a tela em branco, tá? Vai ficar mais claro para vocês na sequência. E o eixo é o eixo de coordenadas, tá? O nosso eixo cartesiano aqui de coordenadas, né? No nosso caso, a latitude e a longitude. E aí, o que eu faço, pessoal? Como que eu faço para plotar esses polígonos, né? Essas delimitações dos municípios, utilizando o Matplotlib? Então, eu pego o meu gel_df, que é o meu GeoPandas dataframe aqui, aciono aqui o comando plot e passo como argumento o eixo que eu acabei de criar anteriormente. E para que esse mapa apareça aqui no nosso notebook, a gente vai dar aqui um plt.show. Vamos executar e vamos ver aqui como que vai. E olha só, pessoal, então a gente tem aqui o nosso mapa do Brasil aqui com cada município, né, sendo delimitado por esses contornos aqui brancos, tá? Vamos fazer algumas mudanças aqui no código inicial para deixar isso daqui um pouquinho mais bonito, tá? Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer é ocultar os eixos, tá? Não faz sentido ter aqui essas marcações numéricas, tá? Então eu vou dar um AX, que é a nossa variável aqui de eixo, ponto axis, e aí eu vou falar que ele tem que desaparecer. Para isso eu falo que ele é off, beleza? E aqui no nosso plot, a gente vai fazer o quê? Então permanece aqui a instrução de AX igual a X, né? E agora eu quero que esse azul ele dê espaço para uma cor cinza, tá? E o edge color, que basicamente é o contorno aqui dos municípios, eu quero que seja uma cor não branca, como está aqui, mas uma cor preta, tá? Então, cor preta aqui para o edge color. E esse line width, ele é basicamente a grossura de cada uma dessas linhas de delimitação dos municípios. Aqui eu vou colocar um valor igual a 1, para vocês terem uma ideia de como, né, ele vai ficar grosso aqui, depois a gente seta um valor menor, só para vocês terem uma ideia. Então, vamos dar uma olhada aqui como que fica o nosso mapa, depois dessas modificações. E olha só, pessoal, reparem que o fundo do mapa foi preenchido em cinza, os eixos desapareceram, só que a nossa line width aqui, ela tá muito grosseira, né? Vamos colocar aqui 0.1, reexecutar o código e ver como que vai ficar. Olha só que bacana, pessoal. Agora ficou um pouco mais visual aqui na minha visão, né? A gente diminuindo a grossura das nossas delimitações aqui dos polígonos. Para facilitar, eu vou até fazer um filtro aqui, que é filtrar o nosso GeoDataFrame para só aparecer aqui dados da UF de São Paulo, tá? Então a gente vai colocar aqui sigla UF e vamos colocar igual a São Paulo, tá? Então agora o nosso mapa ele só vai representar o estado de São Paulo. Então fica muito mais fácil aqui de identificar, né, os contornos dos municípios e tal. Mas a gente pode fazer isso para o Brasil todo sem problemas nenhum. Bom, agora, pessoal, que a gente já fez esses passos, a gente precisa fazer, criar de fato a nossa escala de cores, tá? Para fazer isso, a gente vai utilizar o Seaborn. E o primeiro passo para fazer isso é criar uma escala de cores que represente o range da população ali de cada um dos municípios. Então eu quero que municípios com uma maior densidade populacional, eles sejam representados com uma cor mais forte, ao passo que municípios com uma menor quantidade de habitantes sejam mais próximos ali de um branco, tá? Para isso, a gente define duas variáveis, que são a população mínima e a população máxima. Aqui, pessoal, o único ponto, né, é que ao invés de utilizar a população máxima, eu estou utilizando o quartil.99, tá? Aqui
simplesmente para eu não ter aqui um efeito de outliers, né? Por exemplo, a população de São Paulo, ela é muito maior do que a dos outros municípios. Então, se eu utilizasse o comando max aqui do GeoDataFrame, ele pegaria como valor máximo a população de São Paulo, tá? E aí a nossa escala de cores ela seria muito afetada por essa quantidade muito discrepante de habitantes que São Paulo, né, a cidade de São Paulo tem. E aí todos os outros municípios ficariam branco, tá? A gente pode até fazer esse teste depois. E aí, pessoal, eu uso o Matplotlib para criar, dada essa escala de valores, uma escala, né, traduzir isso numa escala de cores vermelho, tá? Então, quanto mais vermelho, mais escuro o vermelho, maior a densidade demográfica, ao passo que quanto mais branco ali, mais próximo do branco, menos habitantes existem em cada um dos municípios, tá? Para isso a gente passa cada um dos valores, né, do meu GeoDataFrame, e aí eu faço uma normalização utilizando os valores mínimo e máximo que eu acabei de calcular, tá? Bom, agora, pessoal, reparem que eu criei aqui uma variável colors, que está recebendo essa paleta de cores baseada aqui na distribuição populacional, uma paleta em tons de vermelho. Ao invés de eu falar no meu mapa que a cor dele vai ser silver, eu quero que essa cor seja personalizada por município, e por isso a cor do meu mapa vai ser definida por essa paleta de colors, tá? Dessa variável colors. Vamos executar. E olha só, pessoal, como eu disse para vocês, né? Municípios com a menor densidade demográfica, eles estão representados aqui numa escala de cor mais branca, ao passo que municípios com uma alta concentração de habitantes são mais escuros, né? Mais próximos do vinho. Então é o caso aqui de Campinas, por exemplo, né? Se eu não me engano, isso daqui é Sorocaba. A gente tem aqui, por exemplo, né? O entorno da cidade de São Paulo, né? Toda a região metropolitana. Acredito que isso aqui seja São José dos Campos, alguma coisa nesse sentido, que são as regiões com a maior concentração de habitantes. Só que você não é obrigado a saber que uma cor mais escura, né, é uma cor com uma maior densidade demográfica, né? Então a gente precisa colocar uma legenda para essas cores. Para fazer isso, pessoal, a gente também vai seguir um procedimento muito simples aqui. Bom, para plotar a nossa legenda de cores, a gente utiliza aqui, né, cria uma variável SM que recebe um PLT Scalar Mappable, né? E aí, para isso, a gente passa para ele qual que é a escala de cores, no caso, reds, como a gente utilizou aqui no código acima. E aí, a normalização disso, ela vai receber aqui, no caso, um PLT normalize, tá? Até para simplificar esse código, você pode utilizar exatamente esse código aqui que eu criei anteriormente, tá? Então, é copiar e colar aqui, que é basicamente a mesma coisa que a gente tá criando aqui, né? Na verdade, a gente só precisa tirar essa parte, tirar essa, para serem valores numéricos, tá bom? Se for alguma dúvida nesse ponto, pessoal, vocês podem comentar aqui no nosso espaço de comentários, tá? E aí eu falo que esse array ele vai ser vazio e que eu vou preencher ele com a minha paleta de cores, tá? E aí eu também vou dar um título para essa legenda que vai ser a população residente. Vamos executar. Aqui deu um erro, tá? Eu acredito que é por conta do PLT Normalize. Eu achei que iria funcionar daquela forma, mas vamos utilizar o PLT Normalize aqui para criar esse range de valores, né? Normalizando os valores, né? Entre 0 e 1, tá? Que é basicamente o que a gente fez ali, só que ele não está aceitando por algum motivo. Vamos executar aqui o nosso código. E agora sim, pessoal, a gente já tem aqui a população residente, a gente tem o que cada cor aqui significa, né? E reparem que a gente tem essa distribuição aqui para o estado de São Paulo. Como eu comentei com você, a gente está utilizando o quartil 99. Reparem que se eu utilizar o max, a gente vai ter um efeito de outlier, tá? Que são o outlier da população de São Paulo, ser muito maior que os demais municípios, tá? Quando a gente executar, vocês vão ver que a maior parte do mapa, né? Ela acaba ficando aí branca, né? Então, acaba prejudicando um pouco a visualização. Por isso que eu gosto, quando a gente tem esse tipo de efeito, eu gosto de utilizar aqui o quartil, tá? Então, com o quartil, o mapa fica muito mais agradável, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse conteúdo com seus amigos para que a gente alcance mais pessoas e que o conhecimento atinja mais pessoas também. Tá bom? Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço.